Controle de acesso lógico. Devemos considerar que existem apenas dois tipos de serviços que são fornecidos: serviços de acesso público e serviços de acesso privado. Serviços de acesso público são todos os serviços que estarão disponíveis ao acesso público através da internet. Então, são serviços que devem ser acessados pelos clientes, parceiros, curiosos e serão acessados pelos atacantes. Então, esses serviços públicos são serviços que serão acessados por todas as pessoas, estarão disponíveis a todas as pessoas. E existem os serviços que são os serviços privados, que são acessados apenas internamente. São serviços, então, internos à instituição, à empresa. Existem situações em que alguns serviços privados devem ser acessados por um usuário remoto, ou seja, através da internet. Então, para que eu consiga fornecer um acesso remoto a um serviço privado, eu devo criar um mecanismo de conexão segura a esse serviço. Então, o que eu quero chamar a atenção nessa diferenciação entre serviço público e privado é que um serviço privado que deve ser acessado remotamente não se torna um serviço público. Vou dar um exemplo bem simples. Existe um sistema dentro de uma empresa e esse sistema é acessado através de um serviço de desktop virtual, de um terminal service, ou VNC, ou seja lá o que for. Ou seja, as pessoas dentro da empresa utilizam um sistema através de um terminal service, por exemplo. Se esse sistema é de uso interno à empresa, ou seja, é um serviço que só deve ser acessado por funcionários da empresa, não é um serviço público, e eu tenho um funcionário que remotamente precisa acessar esse sistema, isso não torna o sistema público, ou seja, o sistema continua privado, e eu preciso então criar essa forma de conexão, esse mecanismo de conexão que faz com que o acesso a esse serviço permaneça privado. Então, normalmente se utiliza então conexões, né, virtuais privadas, né, ou VPNs. Como nós diferenciamos, como nós criamos barreiras lógicas para a diferenciação dos níveis de segurança dos tipos de serviço? Então, normalmente o que se utiliza então é uma arquitetura de firewalls, e esses firewalls terão regras que irão criar esses limites, né, essas barreiras lógicas. Então, considerando ainda as classes de serviços como público e privado, né, serviços de acesso público, serviços de acesso privado ou acesso restrito, nós teríamos então esses três níveis, onde num primeiro nível, né, separados da internet por um conjunto de regras de filtragem, nós temos uma zona que nós chamamos de zona desmilitarizada, ou DMZ. Essa zona desmilitarizada, então, ela se encontra entre uma área insegura, que é a internet, e uma área mais segura, um nível mais seguro, que seria, então, a rede interna. Então, é uma subrede, nós temos uma faixa de IP isolada para ela, né, uma rede separada, entre a internet e a rede interna, onde nós colocamos nessa subrede os servidores que possuem acesso público. Por exemplo, nós vamos colocar o servidor web, que possui a página da instituição, nós vamos colocar o servidor de e-mail, que recebe os e-mails, e servidor de DNS autoritativo, que possui a base de nomes e IP que devem ser acessados publicamente, né, que devem estar publicados na internet. Então, todos esses serviços de acesso público, que devem ser acessados pelos clientes, né, que devem estar disponíveis na internet, são colocados dentro dessa subrede. Obviamente que a política de regras de filtragem para acesso a esses servidores vai ser permissiva, ou seja, eu vou permitir que clientes acessem esses servidores através da internet. Então, as minhas regras irão permitir que inclusive o atacante consiga acessar os meus serviços. Em um nível mais restrito, ou seja, um outro nível de segurança, eu vou colocar uma outra DMZ. Uma DMZ contendo os meus servidores de acesso restrito, de acesso privado.
Então, aqui vão estar servidores como servidor de banco de dados, servidores que hospedam sistemas internos, servidor de terminal remoto, servidores de VPN, ativos de rede, o file server, né, servidor de arquivos. Então, todos esses serviços que são acessados apenas internamente, porém, que eu quero que fiquem protegidos, vou colocar nessa DMZ. Eu não misturo esses servidores com as minhas redes internas, simplesmente pelo fato da possibilidade, né, simplesmente pela possibilidade de um ataque interno, ou seja, um computador interno infectado por um software malicioso ou com um usuário malicioso pode tentar realizar uma evasão. Então notem que eu tenho regras de filtragem aqui e regras de filtragem aqui, para proteger esses meus servidores internos que ficam então nessa subrede isolada também. Né? Então, as políticas em direção à internet, né, as regras em direção à internet são regras restritivas ao acesso, ou seja, eu não quero que ninguém consiga, a partir da internet, acessar esses servidores. Né? Então ali eu vou ter um bloqueio para que nenhuma máquina da internet consiga esse acesso. E internamente, uma visão das redes internas, né, dessas subredes internas aqui para os meus servidores, eu vou ter regras permissivas para os serviços que esses equipamentos aqui, que esses servidores vão prestar para os meus usuários internos. Então eu tenho regras permissivas ao acesso proveniente da rede interna. Então com isso eu crio camadas de segurança, onde meu nível maior de segurança fica, né, em relação aos servidores, fica aqui, né, nessa DMZ interna, e o meu acesso público fica numa DMZ separada, uma DMZ externa. O comprometimento de uma máquina da DMZ externa não significa o comprometimento dos meus serviços, né, dos meus sistemas internos. Então o atacante, para conseguir chegar, por exemplo, no banco de dados, ele vai ter que realizar uma invasão em um servidor da DMZ externa, e a partir desse servidor, se houver uma regra permitindo o acesso de um servidor da DMZ externa para a DMZ interna, e a partir desse servidor conseguir realizar então a invasão num servidor da DMZ interna. Então você pode imaginar, por exemplo, que eu tenho aqui o site da empresa e aqui eu tenho o banco de dados dos clientes. Então o atacante teria que fazer uma invasão no site da empresa e a partir desse equipamento, desse servidor, realizar então a invasão no meu, né, na minha base de dados, no meu banco de dados. Internamente, como é que eu trato as redes? O ideal é que eu crie redes com restrições de segurança, com níveis de segurança separados, de forma separada. Então, normalmente o que se faz é a criação de redes isoladas para cada setor da instituição. Né? Num ambiente educacional, por exemplo, eu posso criar uma rede isolada para cada laboratório de informática, para cada sala, né? E para cada setor, enfim, assim por diante. Dentro de uma empresa, uma rede para um setor de TI, uma rede para a presidência, uma rede para RH e assim por diante. Então, cada setor possui a sua subrede. Com isso, eu consigo criar um isolamento entre essas redes, ou seja, computadores de um setor não acessam computadores de outro setor, a não ser que eu permita. Porque o que acontece? Se o equipamento de do setor 1 aqui quer acessar uma máquina do setor 2, ele vai ter que obrigatoriamente passar por esse equipamento de filtragem de pacotes, por esse firewall. Né? Então, aqui, esse acesso pode ou não ser permitido pelo equipamento, pelo firewall. E normalmente o que se faz é se bloqueia tudo, ou seja, máquinas de um setor não acessam máquinas de outro setor. Mas o setor de marketing quer disponibilizar um arquivo ou um sistema para todos os setores. O que ele faz? Ele coloca esse sistema, né, devidamente controlado dentro da DMZ interna. Então, aqui eu tenho um controle de acesso, onde as estações não conversam entre os setores, né? Dentro de um setor, obviamente, eu não tenho controle, mas entre setores eu tenho um controle de acesso, e eu tenho controle de acesso para os meus serviços internos, e eu tenho controle de acesso para os meus serviços públicos. Né? Se uma máquina de um setor é infectada por um verme, por exemplo, e esse verme vai infectar provavelmente somente as máquinas internas desse setor, a não ser que eu tenha regras permissivas no firewall que façam com que esse software malicioso se propague pela rede. Da mesma forma, se cada setor possui a sua subrede, eu tenho a possibilidade de auditoria facilitada, no momento em que eu vou ter um endereço, né, uma faixa de endereços IP para cada setor.
Então, cada vez que um incidente de segurança acontecer e eu tiver o registro do IP que originou, que foi o destino desse incidente de segurança, eu vou saber a qual setor aquele endereço pertence simplesmente olhando para ele, né? Então, eu tenho eu tenho isolamento, eu tenho melhor controle de acesso, eu tenho uma melhor auditoria e eu tenho também a facilitação da criação, da aplicação de políticas, né? Por quê? Porque se eu tenho uma necessidade, por exemplo, o setor de RH deve ser capaz de acessar o Facebook. Eu posso criar uma regra no meu proxy HTTP dizendo que todas as máquinas provenientes daquela subrede terão acesso a esse site, né? Então eu posso criar regras por faixa de endereços IP, porque cada setor tem a sua faixa de endereço. Então eu crio uma política de segurança por setor e eu posso criar regras na minha arquitetura de firewalls utilizando esses endereços, né? Então aqui, se eu tenho essa estrutura bem organizada, eu acabo criando uma hierarquia de endereços IP que me permite criar regras de segurança e de roteamento facilitadas. Então imagine aqui uma empresa XYZ, como é que eu estruturei essa empresa? A empresa vai utilizar a faixa de IP 10, né? Então 10.0.0/8 é o IP da empresa interno, né? Então, o Rio Grande do Sul, eu vou colocar a subrede 1051. Então eu tenho aqui 1/16, ou seja, todos os equipamentos do Rio Grande do Sul possuem o prefixo, né, 1051 de rede. Em São Paulo é 1011 e no Rio de Janeiro é 1021. Isso é só a hierarquia de IPs, eu não tenho máquinas ainda, não distribuí esses IPs nas máquinas. Aí eu vou dizer que a presidência, por exemplo, vai ser 1051.10/24, ou seja, eu tenho aqui um prefixo de IP 1051.1, o financeiro vai ser 1051.2, TI 1051.3, RH 1051.4 e assim por diante. Marketing vai ser o 5 e produção vai ser o 6. Em São Paulo eu sigo a mesma estrutura, ou seja, se eu tenho financeiro em São Paulo e o meu prefixo de financeiro é o número 2, vai ser 10.11.2. Então, no Rio de Janeiro, se eu tiver um financeiro, né, que não é o caso, mas se eu tivesse um financeiro, seria 10.21.2. Então, eu crio uma estrutura lógica de distribuição de endereços que me permite que, ao capturar pacotes da rede, eu veja 10.21.5.10 é a máquina que gerou um tráfego. Eu sei que 10.21 é Rio de Janeiro. Eu sei que 5 é o marketing. Então, eu sei que veio de uma máquina que está na subrede de marketing no Rio de Janeiro. Então, facilita bastante isso. Ao mesmo tempo, eu posso criar regras de filtragem que permitam, por exemplo, como eu falei, né, RH pode acessar o Facebook. Então, no proxy eu vou dizer, olha, IPs que possuem origem 10.51.4, né, 0/24, podem acessar, né, utilizam esse conjunto de sites como sites bloqueados, ou enfim, eu crio as regras de acordo com essa rede. Ao mesmo tempo, se eu tiver uma regra que diz que todas as máquinas de São Paulo podem acessar um determinado site ou podem realizar uma determinada conexão na rede, eu vou dizer no meu firewall, né, eu vou colocar uma regra do tipo, se vier de 10.11.00/16, eu englobo todos os equipamentos de São Paulo. Se for 10.21, são todos os equipamentos do Rio de Janeiro. Então, eu utilizo essa hierarquia, essa estrutura de endereços IP para facilitar roteamento e para facilitar, então, regras de filtragem, etc. Então, com isso, eu tenho a administração da rede fica facilitada, eu tenho uma distribuição lógica de endereçamentos, eu tenho uma simplificação de rotas, né? Então, eu preciso chegar no Rio de Janeiro, qual é a rota? 10.21.00/16 vai via um determinado roteador, né? Então, eu tenho esse tipo de facilidade. Eu tenho a simplificação das regras de firewall, como eu falei, e tenho também a facilidade, né? Me facilita no momento de realizar uma auditoria. Então, é extremamente importante e que simplifica a aplicação da política de segurança a adoção de uma estrutura hierárquica de endereços IP. Então, essa estrutura de firewalls pode ser implementada utilizando múltiplos equipamentos, né? A estrutura de firewalls que eu falo é essa estrutura aqui, né? Aqui a gente vê 3 caixinhas, né? Só que não precisa ser 3 caixinhas, não preciso ter 3 equipamentos aqui, né? Eu posso
construir essa estrutura utilizando múltiplos equipamentos, mas eu também posso utilizar um equipamento único, contenha várias placas de rede, várias portas de rede. Eu posso pegar um Network Appliance, né, um equipamento que é feito para suportar múltiplas placas de rede e tem múltiplas conexões de rede. Eu posso utilizar um equipamento único com uma ou duas, ou enfim, quantas placas de rede ele tiver, e adotar VLANs para a criação das subredes e assim por diante. Então, o hardware que eu vou utilizar, o equipamento que eu vou utilizar, ele pode ser de qualquer estrutura, de qualquer forma, o número de equipamentos vai depender, desde que, logicamente, eu crie essa estrutura de camadas e eu tenho um controle das minhas regras que respeitem a estruturação de redes isoladas, de DMZs, com critérios de segurança específicos. Então, uma DMZ pública, uma DMZ para acesso interno e assim por diante. Obviamente, também eu posso criar quantas redes, né, quantas subredes isoladas eu quiser. Se eu quiser ter, hospedar serviços em uma determinada subrede e outros serviços em outra subrede, e todos os serviços são acessados apenas internamente, eu também posso fazer isso. Então, a distribuição de servidores e de serviços, ela depende das regras de segurança, da política que eu vou especificar, e essa política tem que estar refletida nessa estrutura e nessas regras, então, da minha estrutura de firewalls. Tá, em relação agora ao acesso privado remoto, ou seja, eu tenho um serviço privado, eu tenho um serviço que é apenas interno à empresa, e eu preciso disponibilizar esse serviço remotamente, ou seja, através de um acesso via internet, um acesso remoto. Então, para isso, nós utilizamos redes virtuais privadas, né, as VPNs, Virtual Private Networks, que são uma aplicação, né, são aplicações cliente-servidor, ou seja, eu vou ter de um lado um servidor de VPN e de um outro lado um cliente de VPN, e essa estrutura cliente-servidor realiza o encapsulamento, a compactação e a cifragem de tráfego, né? Então, a compactação é opcional, então obrigatoriamente ele realiza o encapsulamento e a cifragem de tráfego. Existem dois tipos de encapsulamento. Eu posso encapsular o meu tráfego a partir do nível de enlace, ou seja, Layer 2, ou a partir do nível de rede, que é o Layer 3. Então, nós dizemos que existem VPNs Layer 2 e Layer 3, e existem tipos de VPNs que são conforme o tipo de serviço que a gente quer fornecer. Existem VPNs que servem para que nós chamamos de Road Warrior, que é a VPN de um cliente, ou seja, um equipamento, um computador, um notebook, um funcionário para a rede interna. E as redes site-to-site, que são conexões, por exemplo, matriz-filial, ou seja, eu tenho uma rede inteira se conectando a outra rede. Então, vamos ver, né, todas essas situações, Layer 2, Layer 3, Road Warrior e site-to-site. Então, o primeiro exemplo de VPN que nós vamos ver é uma VPN Layer 3, que encapsula a partir do nível de rede, né, e que conecta duas redes, ou seja, site to site. Então, vocês têm que imaginar que desse lado aqui eu tenho várias máquinas, uma rede inteira, né, e desse outro lado aqui eu tenho outra rede completa. Ou seja, aqui eu tenho uma rede, por exemplo, Porto Alegre, né, e aqui eu tenho São Paulo. Né, então, aqui 1051, aqui eu tenho 1011. Então, eu estou querendo conectar Porto Alegre com São Paulo, né. Então, eu tenho aqui uma estação que tem como tabela de roteamento, né, essa estrutura, então 1051.0/24, tem uma placa de rede, né, 0, aqui a rota default é via 1051.1.254, que é esse roteador, placa de rede 0, então é 1051.1.254, a placa de rede 1, 201.1, né, está conectado no roteador externo aqui do provedor de serviço, 201.1.2, eles utilizam uma rede com 2 IPs, uma rede /30. A tabela de roteamento desse roteador é loopback, né, 127.0.0.0/8 via loopback. Ele tem a rede interna 1051.1.0/24 via placa de rede 0 e 201.0/30 via placa de rede 1, e o roteador default dele é o 201.2, ou seja, esse cara aqui. Então, essas máquinas têm como roteador default esse equipamento tem como roteador default o próximo equipamento, e assim vai.
Do lado de São Paulo, nós temos também as máquinas internas, então tem, na tabela de roteamento delas, elas têm 127.0.0.0/8 via loopback, 10.11.10/24, né, a placa de rede interface 0 delas, e o roteador default 10.11.1254, que é essa placa de rede aqui. Esse roteador possui também loopback 10.11.10.24 via NIC 0, né, a placa de rede 0, e o 200.220/30 via placa de rede 1. Ele tem o IP 202.221 e 202.222 é o roteador default dele. Então temos aqui uma situação normal, temos uma rede em Porto Alegre, uma rede em São Paulo, essas duas redes estão conectadas na internet. Uma rede não fala com a outra por enquanto. Então o que acontece? Nós temos nós queremos criar uma conexão entre essas duas redes remotas. Para isso, então, precisamos instalar softwares, né, uma aplicação cliente-servidor, operando nesses equipamentos de roteamento como roteadores. Né? Isso é uma alternativa a conexões WAN, que nós também utilizamos bastante, que são aquelas conexões Frame Relay, ATM, MPLS, etc. Então, nós vamos criar uma conexão entre duas redes utilizando a internet, através dessa aplicação cliente-servidor. Então, o que acontece? Nós instalamos esse software, né, nos roteadores, e esses softwares, então, possuem, de um lado, o software cliente e do outro lado, o software servidor. Então, vamos imaginar que desse lado aqui nós temos o servidor, então é um VPN server, sendo executado na porta TCP 5000. Do outro lado, nós temos um client, então rodando na porta 1234, por exemplo. O client se conecta com o servidor, formando, então, uma conexão TCP. O que esse software que está instalado nesses roteadores, o que ele faz? No primeiro momento ele já cria, né, no momento que tu estabelece a VPN, ele cria duas placas de rede virtuais. Então são placas de redes novas que vão aparecer para esses dois roteadores. Então aqui no roteador de Porto Alegre ele criou essa placa de rede, a gente chama de TUN 0, por exemplo, e aqui em São Paulo também ele criou a TUN 0. Essas placas de rede virtuais são consideradas placas de rede normais, né, pelo sistema operacional. Então, o que vai acontecer? O sistema operacional vai dar também, né, vai estar configurado isso para receber um IP. Então, aqui a gente colocou o IP 172.16.02/30 e aqui 172.16.01/30. Então, eu tenho aqui simplesmente duas placas de rede, cada um com endereçamento IP. Isso aqui é uma conexão TCP e tudo continua, né, igual. Além da adição desses IPs, se adicionou, então, na tabela de roteamento, se adiciona duas linhas também. Se adiciona uma linha que diz o seguinte, olha, tudo que for 172.16.00/30 está nessa placa TUN 0. E tudo que for para São Paulo, ou seja, 10.11.10/24, tu envia através do roteador 172.16.01, que é esse outro endereço aqui. Então, é como se essas duas placas estivessem conectadas, mas na realidade elas não estão, né? Mas é como se elas estivessem conectadas, e o que essa placa aqui faz, né, o que o software de VPN faz, é dizer, olha, existe uma rede 172.16.00/30 nessa placa falsa, né, nessa placa virtual, e para chegar na rede 10.11, né, utiliza essa rede, né, 172.16, para chegar lá. Em São Paulo acontece a mesma coisa, ou seja, eu coloco o endereço IP nessa placa virtual, digo que 172.16.00/30 está nesse enlace, né, nesse enlace que não existe, nesse enlace virtual, e eu digo que para chegar na rede 10.51.10/24, eu utilizo então 172.16.02, que é essa outra placa aqui. Então, para o roteador, né, o que esse software fez foi criar uma conexão virtual entre essas duas placas e criar regras, fazendo com que esse roteador envie para essa placa TUN 0 tudo que for direcionado para São Paulo. E esse roteador envie para essa placa TUN 0 tudo que for direcionado para Porto Alegre. Bom, o que acontece então? Imaginando que essa máquina aqui, ela envia um pacote com destino São Paulo, ou seja, 10.51.11 enviando para 10.11.11 da porta, né, sei lá, 3.000 para a porta 80, o que vai acontecer com esse pacote? Quando a máquina gerar esse pacote, ele vai enviar o IP de destino 10.11.11.
Ah, 10.11.1.1 não é minha rede interna, vou ter que mandar para o roteador. Manda para o roteador. O roteador, então, recebe e vê, destino 10.11.1.1 cai nessa regra aqui, 10.11.1/24,172.16.01, e envia para a placa de rede TUN 0, que é essa placa de rede virtual que tem um software por trás dela. O que esse software faz? Ele pega esse pacote aqui e ele cifra todo esse pacote aqui. Então ele criptografa o pacote e ele adiciona na frente do pacote um novo cabeçalho IP e um novo cabeçalho TCP. Então esse é o que a gente chama de encapsulamento. Eu estou pegando um pacote antigo, eu estou cifrando ele, eu estou transformando ele em Protocol Data Unit, ou seja, em dados, né? É como se esse meu pacote cifrado fossem os meus dados, e eu estou adicionando um novo cabeçalho IP e um novo cabeçalho TCP. Que cabeçalho é esse? Bom, eu estou colocando que o IP origem agora é o meu IP externo, 200.1.1.1, e que o meu IP destino é o 200.221, que é esse cara aqui, que é o roteador de São Paulo. E que eu estou enviando então da porta 1234 para a porta 5000, ou seja, é a minha aplicação VPN Client que está enviando para a aplicação VPN Server. Então, esse pacote volta para o roteador e vai ser encaminhado através da internet nessa conexão TCP. Vai chegar lá e vai ser entregue para o meu software de VPN, o meu VPN Server, né? Está endereçado para ele. Então, quando ele receber esse pacote, o que ele faz? Ele vai remover esse cabeçalho que foi adicionado e vai decifrar o pacote que foi cifrado. Decifrando esse pacote que foi cifrado, ele vai pegar e vai inserir no roteador como se esse pacote estivesse chegando da placa TUN 0. Ou seja, vai inserir como se o pacote estivesse entrando por essa placa virtual e vai jogar para o roteador. O roteador vai ver qual é o destino, 10.11.1.1, vai consultar a tabela dele, vai ver isso aqui está na minha placa, né, no meu enlace da placa de rede 0 e vai entregar então para o destinatário. E o retorno, enfim, segue o mesmo princípio, ou seja, essa máquina vai falar com a máquina 10.51.1, vai chegar aqui, 10.51 é via 172.16.02, manda para TUN 0, encapsula, cifra, envia através dessa conexão TCP, decifra, insere novamente no roteador e vai entregar então para a máquina interna. Então, com isso, simplesmente instalando esse software e executando essa aplicação cliente-servidor, eu consigo criar essa conexão entre os dois roteadores que faz com que todos os pacotes sejam cifrados e transmitidos através da internet nessa conexão TCP. Para um atacante na internet que está capturando esse tráfego, ele simplesmente vê uma comunicação entre um cliente de VPN e um servidor de VPN, cujos dados estão todos cifrados. Então o atacante não consegue saber o que está trafegando aqui. Então imaginem que eu tenho serviços internos em Porto Alegre e eu quero que as estações de São Paulo acessem esse serviço interno. Elas vão acessar através do IP interno de Porto Alegre, 10.51 alguma coisa, e através dessa VPN elas vão conseguir acessar esse servidor como se estivessem dentro da rede, né, separados por um roteador, mas conectadas diretamente com a rede de Porto Alegre. Então, a visão do usuário é que existe uma conexão, existe um fio, existe um meio de comunicação entre o roteador de Porto Alegre e o roteador de São Paulo. E eu utilizo essa conexão, então, para fazer com que todas as estações de Porto Alegre acessem as estações de São Paulo. Então, essa é uma VPN que opera no Layer 3. Ela opera no Layer 3 porque ela encapsula a partir do cabeçalho IP, né? E é uma aplicação de VPN onde eu estou conectando duas redes. Obviamente que a minha política de segurança de controle de acesso entre Porto Alegre e São Paulo vai ter que ser implementada num equipamento de filtragem que pode estar ou nesse roteador ou, enfim, né, em algum meio do caminho aqui, né? Então, em algum ponto dessa conexão, eu tenho que colocar os meus equipamentos que vão aplicar as regras de segurança dos acessos entre Porto Alegre e São Paulo. O segundo tipo de VPN, então, é o que nós chamamos de VPN Road Warrior, ou seja, eu tenho um computador, uma pessoa, pode estar em casa, pode estar num hotel, pode estar na rua, querendo acessar um serviço, né, um servidor interno, né, ou a rede interna.
Então, como é que eu faço para criar essa conexão? Se eu utilizar a VPN Layer 3, o que acontece? Né? E por que eu não utilizo a Layer 3? Porque se eu criar uma conexão Layer 3 aqui, eu vou criar uma subrede exclusiva para esse equipamento. Então, é como se esse cara aqui, se esse equipamento fosse São Paulo, isso aqui fosse, né, Porto Alegre, por exemplo. Então, eu vou ter que queimar uma faixa inteira de IPs só para um equipamento. E não é isso que eu quero. O que eu quero é que esse equipamento se comporte como se ele estivesse conectado internamente no switch da empresa. Eu quero colocar ele, logicamente, como se estivesse dentro da empresa. Tá? Então, para fazer isso, para que eu consiga colocar esse equipamento conectado dentro da empresa, eu não uso Layer 3. Eu não uso a partir do IP. Eu tenho que encapsular a partir do Layer 2. Ou seja, a partir do enlace, fazendo com que essa máquina se transforme, né? Esse software de VPN se transforme como uma ponte, como um switch, como uma bridge entre esse equipamento e a minha rede interna. Então, como é que funciona isso? Né? Conexão. Então, o que nós temos? Né? Eu quero uma conexão entre uma estação e uma rede, e eu quero que o servidor de VPN opere como se fosse um switch de duas portas, como se fosse um bridge. Né? Então, eu tenho, da mesma forma, um cliente e um servidor VPN, né? Podem estabelecer uma conexão TCP, por exemplo. Né? Então, eu tenho esse servidor aqui dentro da empresa guardando conexões, e eu tenho aqui nesse equipamento, nesse computador, eu tenho um software, né, cliente de VPN. Então, eu disparo esse software cliente, e o que ele faz é o seguinte. Esse software de VPN, ele é um pouquinho mais agressivo do ponto de vista do que ele altera no computador. Ele cria uma placa de rede TUN 0 também, porém essa placa de rede é como se ela encapsulasse a placa de rede real. Ou seja, ela fica por cima da minha placa de rede real. Tudo que a máquina gerar de rede, né, de tráfego de rede, vai ser endereçado para TUN 0. Então a minha placa de rede Ethernet, ela ou sem fio, ou seja lá o que for, ela é dominada pelo meu software de VPN. Então, o que acontece? Eu tenho um software client de VPN que conhece a minha tabela de roteamento real, ou seja, loopback, a rede interna aqui é 192.168.1, que esse aqui é meu roteador default, mas o que aparece para os meus softwares, para as minhas aplicações, é uma placa de rede nova que está zerada. Não tem IP, não tem gateway, não tem nada. Então, eu tenho é como se minha máquina perdesse o endereçamento IP. Bom, o que acontece então? A máquina vai gerar uma requisição, por exemplo, de DHCP. Ela precisa obter um endereço IP. E ela gera um pacote com o MAC de origem, o MAC da TUN 0, com o MAC destino broadcast, sem IP de origem, sem IP de destino, porque ela está fazendo uma requisição DHCP. Né? O que vai acontecer então? Essa máquina vai jogar a requisição DHCP para a minha placa de rede TUN 0, que é o software de VPN. A placa de rede TUN 0, então, que é esse software, vai pegar essa requisição DHCP e vai criptografar ela a partir do nível 2, a partir do enlace. E vai adicionar um novo cabeçalho IP e um novo cabeçalho TCP nesse quadro, né? Nesse quadro de enlace. E vai jogar, então, esse quadro cifrado, né? Vai criptografar isso aqui tudo, vai adicionar um cabeçalho, encapsulou, cifrou, encapsulou e vai jogar isso aqui para a internet. Então, isso aqui vai trafegar na internet, né, entre o cliente de VPN e o servidor. Ao chegar no servidor, o servidor vai receber, então, tudo isso aqui. O que ele faz? Ele retira o cabeçalho de encapsulamento, ele decifra todo o quadro de enlace e ele joga para dentro da rede o quadro de enlace, como se uma estação tivesse gerado, então, uma requisição de DHCP. O servidor de DHCP vai responder e esse servidor vai enviar, então, através dessa conexão TCP, a resposta, e aí essa máquina, então, vai receber o seu endereço IP. Então, ele vai receber o endereço IP interno da empresa. Né? A partir desse momento, é como se a máquina estivesse aqui dentro. Ou seja, quando a máquina quiser navegar, ela não vai navegar através da internet, através do link local. O que vai acontecer é ela vai mandar por exemplo, uma navegação, né, uma conexão HTTP, isso vai ser cifrado
pela placa de rede, vai ser enviado para a empresa e vai acessar a internet através do roteador da empresa. Então, se a empresa possui um proxy com controle de acesso, por exemplo, que não permite que as máquinas internas acessem o site do Facebook, essa estação, a partir desse momento, não acessa mais o Facebook. Porque tudo que ela gera de tráfego de rede vai ser enviado através da VPN para a rede interna. Então, a estação se comporta como se estivesse conectada internamente à empresa. Ela vai conseguir mandar imprimir documentos na impressora interna, ela vai conseguir acessar as mesmas coisas que ela, que acessa quando conectada no switch da empresa. Então, com isso eu tenho uma versatilidade bastante grande, porque os meus funcionários, enfim, as pessoas que estão fora das dependências da empresa, conseguem ter um acesso interno, o equivalente ao processo interno, através de uma conexão dessas. E um atacante, ao snifar esse tráfego, ele vai ver simplesmente uma conexão TCP entre o cliente de VPN e o servidor de VPN. Então, como é que o atacante consegue, por exemplo, realizar qualquer tipo de ataque nessa estrutura? Ele vai ter que acessar a VPN, ele vai ter que entrar e descobrir o nome de usuário e senha, o mecanismo de autenticação, uma chave, um token, um certificado, seja o mecanismo de autenticação que eu estiver utilizando na minha VPN. E aí cabe ressaltar que as VPNs suportam diversos mecanismos de autenticação. Pode ser um certificado assinado por uma autoridade certificadora interno, pode ser um token de acesso, um chaveiro USB que possui um código de acesso, pode ser um nome de usuário e senha, pode ser uma mistura de tudo isso, pode ser um nome e senha mais um token, mais um certificado, enfim. Os softwares de VPN vão poder implementar o mecanismo de autenticação que for mais adequado para a instituição onde eles estão operando. Então, qual é a visão do usuário nessa estrutura de Layer 2? A visão do usuário é que ele está conectado diretamente com a rede interna. É como se ele sai da rede na qual ele está. Imagine que é uma pessoa que está em casa. Naquele momento em que ela estabelece, essa pessoa estabelece a conexão de VPN, ela sai da rede de casa, ela perde acesso às coisas da rede interna dela, da rede de casa dela, e ela passa a acessar somente as coisas da rede da instituição. Então é como se ela pegasse o cabo de rede dela, ou conexão sem fio, seja lá o que for, e conectasse diretamente num switch da empresa. Então, as duas visões são site-to-site Road Warrior, cliente em rede, um cliente numa rede, ou uma rede para outra rede. Aonde nós colocamos os servidores de VPN, dentro dessa estrutura de DMZs? Bom, o que pode ser considerado como uma solução mais adequada é quando eu tenho um Road Warrior, ou seja, uma estação que está se conectando a um servidor de VPN, a rede interna, o ideal é que exista uma DMZ separada somente com o servidor de VPN. Por quê? Porque o tráfego entre a estação e esse servidor, esse tráfego ele não consegue ser controlado pelo firewall, porque ele é um tráfego cifrado. Então imagina que essa máquina, essa estação, está tentando acessar esse banco de dados. O que ela precisa fazer? Ela precisa se conectar com o servidor de VPN, essa conexão vai estar cifrada, e aí quando ela tentar se conectar com o banco de dados, o tráfego dela vai ser encapsulado nela, vai ser transmitido até o servidor de VPN, o servidor de VPN decifra o tráfego e envia esse tráfego para o firewall novamente. E aí o firewall permite ou não que esse tráfego siga até o banco de dados. Então, tudo que essa máquina tentar fazer vai ser cifrado, todas as conexões dela serão cifradas, decifradas nesse servidor de VPN e depois serão, então, controladas pela política de segurança implementada nesse filtro de pacotes aqui, nesse firewall. Então, com isso eu consigo ter um controle de cada cliente, cada equipamento, cada funcionário, cada computador que se conecta nessa VPN. Eu posso fornecer um IP específico para cada um deles e eu posso ter regras aqui que controlem. Olha, o funcionário 1 pode acessar esse servidor, o funcionário 2 pode acessar esse. Quando remotos,
O funcionário 1, quando se conectar remotamente através de uma VPN, ele vai poder acessar tal e tal e tal serviço. O usuário 2 vai poder acessar outros serviços. Então eu consigo criar regras personificadas, né? Regras específicas para cada funcionário que vai se conectar remotamente. Porque uma conexão remota não significa que eu vou liberar tudo para ele. Eu tenho uma política de quando remoto, o que cada um pode acessar. Então, quando internamente, o funcionário pode acessar todos os sistemas, por exemplo. Mas, quando conectado remoto, ele vai poder acessar esse. Então, com isso, eu consigo criar uma política de acesso privado interno e uma política diferente de acesso privado remoto. Quando eu quero ligar duas redes, bom, aí eu estou ligando roteadores, né? É um roteador ligado a outro roteador. Então eu posso criar essa conexão entre firewalls. Como existe a entrada daquele tráfego através da TUN 0, eu posso filtrar o que entra e o que sai pela TUN 0 como se fosse uma placa de rede normal. Então as minhas regras de filtragem vão considerar, né, que tipos de conexão eu vou permitir que a matriz fale com a filial e que a filial fale com a matriz, que uma rede fale com a outra, e vou criar essas regras considerando a placa TUN 0. Então fica mais fácil de fazer essa administração onde eu faço as outras regras, né, onde eu coloco as outras regras, ou seja, no próprio roteador, no próprio equipamento de filtragem de pacotes. Então o que se considera como sendo uma solução robusta, adequada, é isso. Quando eu tenho site-to-site, rede A com rede B, eu instalo os meus softwares de VPN nos equipamentos de filtragem. Quando eu tenho um Road Warrior, eu coloco então uma DMZ, uma subrede, só para o servidor de VPN, para que ele controle esse acesso. Então, VPN Road Warrior. Utilização de servidor VPN em DMZ permite que o tráfego da estação remota seja controlado pelo filtro de pacotes, né? Isso ocorre após a saída dos pacotes da VPN, quando o servidor de VPN decifra esses pacotes, né, entre o servidor de VPN e a rede interna ou as DMZs. No site-to-site, a VPN pode ser estabelecida no próprio firewall, né, no próprio filtro de pacotes. Torna transparente a existência da VPN e permite o controle de tráfego em ambas as pontas, no mesmo lugar onde eu faço o controle de tráfego entre as redes, entre as DMZs, entre a internet e assim por diante. Então, no mesmo equipamento, na mesma solução, onde eu tenho controle de a rede interna pode acessar, o que as DMZs podem acessar, o que pode entrar, eu tenho também o que pode acontecer de tráfego entre matriz e filial, entre as duas redes.